Fala, campeão, seja muito bem-vindo. Nos últimos dias, as redes sociais, tanto russas como ucranianas, criaram mais uma polêmica. O Ali, o sniper canadense mais famoso do mundo, que foi lutar na guerra da Ucrânia, está ou não está morto? Nesse vídeo, eu vou te contar quem é ou quem foi o Ali e por que esses dois países estão tão interessados em divulgar esse tipo de informação. Além disso, eu vou te contar também por que chamam ele de Wally. Então, fica comigo até o final do vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal, ok? Como o Wally ficou tão famoso? Quem foi ou quem é o Wally? O Wally é um lendário atirador franco-canadense que os russos hoje estão alegando que mataram logo naqueles primeiros 20 minutos depois do início das hostilidades no bombardeio na cidade de Mariupol, na Ucrânia. O Wally ficou famoso depois que ele quebrou o recorde mundial do tiro mais longo da história, quando ele matou um militante do Estado Islâmico lá no Afeganistão. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma reportagem da época. Esse é o portal, curiosamente, que vinculou a matéria na época. A distância do disparo dele alcançou a incrível marca de 3.450 metros de distância. Então, conforme as informações do Toronto Globe em meio, o fato ocorreu no mês de maio de 2017, mas só foi revelado pelo exército canadense em junho do ano seguinte. Na época, o sniper da Força Tarefa tinha executado o disparo para interromper um ataque do Estado Islâmico contra as forças de segurança iraquianas. Ao invés de soltar uma bomba que poderia matar civis na área, eles usaram um Ali na condição de sniper justamente para evitar o famoso efeito colateral. O tiro dele foi executado a uma distância de 3.450 metros e demorou aproximadamente 10 segundos para atingir o alvo. Isso segundo os militares que estavam com ele e que registraram isso em um vídeo. O material, claro, nunca foi divulgado. Vale dizer que o tiro do Ali desbancou o sniper britânico Craig Harrison, que em 2009, no Afeganistão, acertou um disparo a 2.475 metros de distância, colocando ele na segunda posição dos snipers mais famosos da história. O atirador de elite, que era considerado o melhor do mundo, deixou o Canadá e foi lutar pela Ucrânia como voluntário. Antes dele partir, fizeram muita propaganda na mídia, dizendo inclusive que ele iria matar cerca de 40 russos por dia, olha só. Deixa eu mostrar para vocês agora a matéria do portal Público Português. Esse é o site português que eu falei para vocês, portal Público PT. O Ali, o sniper canadiano, foi para a Ucrânia. Quer ajudá-los, é simples. Essa matéria ela foi vinculada no dia 12 de março de 2022 e a pergunta que vocês devem estar se fazendo, né? Por que é que chamam ele de Wally? E a resposta está aqui nesse site. O Wally é um apelido árabe que quer dizer protetor. Ele disse que ganhou esse apelido em Kandahar, no Afeganistão, quando ainda operava na guerra. O Ali serviu nas Forças Armadas Canadenses de 2002 a 2015 e tinha muita experiência em combate, tendo atuado como legionário na Guerra do Kandahar, no Afeganistão, de 2009 a 2011. Em 2015, ele ajudou na luta contra os islâmicos no Iraque e também participou de combates na Síria. Ele saiu de Quebec, lá no Canadá, para participar da Guerra da Ucrânia, chegando lá no último dia 9 de março. Seu nome completo é Olivier Lavigne Ortiz. Em uma entrevista recente, o Ali disse que ser um franco atirador era para ele o seu hobby. Ele disse que gostava de atirar em militantes do Estado Islâmico e também chamou a bandeira do ISIS de uma lembrança das suas férias. Conclusão: o Wally está vivo ou o Wally está morto? Bom, pessoal, uma fonte nossa, né, um militar da mais alta confiança, que claro, eu não vou divulgar o seu nome, entrou em contato com a embaixada do Brasil na Ucrânia informalmente e a resposta que deram para ele sobre isso foi o seguinte: o sniper mais famoso do mundo, aquele que acertou um disparo a 3,5 km de distância, sim, ainda está vivo. Essas fontes, inclusive, acompanharam a matéria e, sem sombra de dúvidas, é um fake proposital. Pergunta que você deve estar se fazendo, né? Mas por que é que eles estão fazendo isso? Bom, eu vou tentar explicar. A guerra, na era da informação, como diria nosso coronel Alessandro Visaco, ela mudou a guerra como a gente conhece. Principalmente em razão das redes sociais. Por quê? Porque a comunicação ela se tornou muito mais rápida, muito mais eficiente através da globalização da internet. Os governantes, né, os estadistas, eles usam essa facilidade para divulgar falsas informações, essa expansão tecnológica no conflito armado, justamente para usar ela como propaganda política pela mídia do seu país. É a famosa guerra de narrativa. Tem um caráter psicológico, porque ela influencia as pessoas que estão indo para a guerra a sentirem medo, a deserdar, né? Agora você imagina o seguinte, imagina a pressão do Ali quando a mídia divulgou a morte dele. A família dele deve ter pressionado o cara para desistir da guerra e justamente para que ele voltasse para casa. Olha só, isso com certeza foi o motivo, conquistar as mentes e o coração das pessoas. Essa frase ela ficou muito famosa depois que foi dita pelo ex-presidente norte-americano Lyndon Johnson durante a Guerra do Vietnã. Ele disse o seguinte: a vitória da América dependerá dos corações e mentes das pessoas que moram no Vietnã. Então, ou seja,
Um dos pilares ainda da guerra moderna continua sendo a propaganda. Basicamente, os russos mentiram para desestabilizar os voluntários estrangeiros que foram auxiliar na guerra da Ucrânia. Como diria o escritor Luciano Trigo no livro Guerra de Narrativas, é possível contar um monte de mentiras dizendo somente a verdade. Dando continuidade ao tema, eu vou trazer para vocês uma reportagem publicada no site espanhol La Razón. O portal é esse aqui, guerra nas redes sobre se o atirador Wally está vivo ou se está morto. Os russos afirmam tê-lo abatido em Mariupol e os ucranianos dizem que é mentira e que ele já causou 11 vítimas. Felizmente, na guerra, a desinformação também faz parte do combate, também está inserida nesse contexto. Ela pode estar tanto a nosso favor como contra a gente. Para você que é militar, não é novidade. O combate ele precisa sempre de sigilo nas missões. O anonimato, a história de cobertura, o silêncio, eles já fazem parte de alguma das nossas missões mais arriscadas. A guerra na era da informação acaba gerando esse tipo de situação na mídia internacional. Os exemplos mais recentes que a gente tem são essas mutilações, essas mortes que a gente viu nos últimos dias justamente para chocar a opinião pública. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve agora no nosso canal, ok? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.